Senhor. Tudo é possível, creio, Senhor. Que isto não seja apenas somente um hino, mas uma oração, não é? Boa noite com Jesus. Deus continue nos abençoando. São bem-vindos para termos este momento na presença do nosso Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 6. Que Deus honre a nossa fé, não é? Que Ele honre a sua fé, sua coragem. Todos encontraram? Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Grande Deus, obrigado, bom Pai, por este momento que consideramos um grande privilégio em poder parar com o nosso corre-corre do dia a dia nesta vida terrestre e estarmos aqui na presença do Senhor. Obrigado por sua palavra escrita e agora pedimos ao Senhor acrescentar as suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer e a nossa meditação, Pai, que teu Espírito Santo possa vivificá-la em nossos corações. Oramos pedindo e somos gratos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar-vos. Muito bem, meus amados, o verão está se aproximando, né? É primavera, mas tipo de verão, porque é um calorão. E aí dá aquele desejo de água fria, não é? Muito cuidado, viu? Temos que tomar água, mas não pode ser água fria. Mas água morna também é difícil, né? Tem que ser uma coisa temperada. E para temperar você não pode provar, não. Você provar aquela friinha, você já quer satisfazer com aquela. Estou falando por mim mesmo, né? Água fria é um perigo. Nós vamos meditar por poucos minutos nesta noite. Eu não trouxe nem meu relógio, saí corrido de casa. Mas eu quero a sua preciosa atenção, porque eu sou muito
muito rápido nas minhas palavras. Mas vamos pensar um pouquinho na nossa salvação, que é vida eterna, uma vida jovem, tal como eram Adão e Eva antes do pecado. E para nunca envelhecer, nunca adoecer, nunca morrer, não é? Assim sendo, nenhuma lágrima, nenhuma dor, nenhuma tristeza. É para lá que nós estamos indo. O profeta de Deus disse assim: como eu disse outro dia, quando somos nascidos do Espírito de Deus, quando somos nascidos do Espírito de Deus. Bom, é difícil de entender, mas é muito fácil para quem tem o entendimento aberto, não é? Esse novo nascimento não é, digamos assim, uma coisa inconcebível. Eu ia falar uma outra palavrona aqui, mas deixei quieto, né? Não é uma coisa inconcebível. Porque você nasce de novo quando você ouve, crê e aceita Jesus como seu Salvador. Você deu aquele passo, não é? E agora, como foi que você foi gerado? Pedro diz que fomos gerados de novo pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Muito bem. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então o profeta está dizendo, como eu disse outro dia, quando somos nascidos do Espírito de Deus, observem, Deus não é fraco em um lugar e forte no outro lugar. Deus não tem pequenas partes fracas, nem grandes partes fortes. O profeta fala isso na mensagem. E agora? Muito bem, ele é inteiramente Deus. Ele é inteiramente Deus. Não tem pequenas partes fracas, nem grandes partes fortes. Então, se você tem uma pequena sombra de Deus em você, olha, veja bem que desafio. Se você tem uma pequena sombra de Deus em você, apenas um pontinho de Deus, então você possui todo o poder. Porque Ele é inteiramente Deus. Não tem como, digamos assim, aceitá-lo em partículas, aos pedacinhos, aos pouquinhos. Ele é todo Deus. Então, irmão Brano está nos dizendo isso. Se você tem uma pequena sombra de Deus em você, apenas um pontinho de Deus, então você possui todo o poder. Por quê? O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Não é? O versículo 16 que nós lemos aqui, Paulo disse, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, que nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Deixa eu ver aqui no versículo 15 aqui. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor. Esse é o nosso Deus, o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora, amados, pensamos um pouquinho nesse Deus. Irmão Brana, eu creio que ele teria outras maneiras para ensinar as pessoas.
mas, digamos assim, a respeito de pontos que depende de revelação. Digamos, sobre o novo nascimento. Ele poderia ter ampliado isso, não é isso? Ampliado e deixado isso aqui de uma maneira bem, né? Tal como Jesus, quando mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que ele não falou batiza em meu nome? Não é isso? Ele podia ter dito, se vocês vão, ensine e batiza no meu nome. Então, o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo. Né? Ele fala assim, muitos foram batizados com o Espírito Santo. O que foi que aconteceu com esses muitos? Eu gostaria de saber. Muito bem, mas Deus não é para ser entendido. Deus é para ser crido. Amém? Por isso a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é o galardoador de todos aqueles que o buscam. Eu estou meditando aqui, irmãos, na mensagem Tua Casa. Aqui na frente, vou adiantar aqui para nós. Vamos tomar aqui o parágrafo 65. É difícil, né, tomar as coisas assim pelo meio, né? Voltamos aqui, no 64. Agora, a fé é uma lei de Deus. Ele diz, vem, isso quer dizer, entende? A fé é uma lei de Deus. A mesma coisa. Todo esse poder de Deus, a respeito do qual estamos falando, nos é acessível pela fé. Veja bem, nos é acessível pela fé. Todas as coisas são possíveis. Diga esta montanha, mova-te, e não duvide no seu coração. Creia que o que você disse vai acontecer. Você pode ter aquilo acessível se você tem a lei. Aí está. Se você tem a lei, e esta lei é fé. Muito bem. A lei é a fé que controla todas as coisas. Agora, Deus, através de sua lei, fez as moléculas, esta é uma lei de Deus. Então Deus fez os átomos. Então daquilo Deus fez um sol. Um sol. E daquilo, do sol, fez as estrelas. E da estrela, aqueles são pedacinhos do sol voando. As estrelas são pedacinhos do sol voando. O que ele tem, bem lá atrás, falando de Deus antes, lá atrás, seus atributos se revelando. Então veio o mundo, e depois que o mundo veio a criação, e depois da criação veio a lei para a criação, depois do mundo existir, o que forma este mundo? Ele pergunta. O que forma este mundo? Como alguém poderia explicar isto? Como alguém poderia explicar isto? O que forma esse mundo? De que maneira? Como? Então o profeta diz assim, gire uma bola para qualquer lado que você desejar. Jogue-a para cima.
ela não dá duas voltas no mesmo lugar. Joga uma bola para cima, ela não dá duas voltas no mesmo lugar. Ela pode dar muitas voltas, mas ela vem caindo, não é isso? Ela não dá duas voltas. E fazer isso 1 bilhão de voltas por segundo. 1 bilhão de voltas por segundo. Ela não dará duas voltas no mesmo lugar. E mesmo assim, nós temos um recorde de 6.000 anos e este mundo nunca perdeu o compasso. Este mundo girando por 6.000 anos e nunca perdeu o compasso. Girando exatamente 24 horas, firmado em coisa alguma. Agora, nós não estamos delirando, nós não estamos sonhando, essa é a verdade. Podemos ver isso com nossos olhos e compreender isso com o nosso entendimento. Nós vemos que isso aí é a verdade. Então veja o poder desse Deus, criando este mundo, criando este grande universo, céus, a terra, não é? E todas as coisas que neles há. Inclusive nós, né, fomos formados da terra. O profeta diz que você é. Se você é uma poeira cósmica com vida em si. Amados, o profeta diz o que é aquilo? Esta grande pessoa, Deus, antes que houvesse um mundo, antes do mundo existir, esta é aquela grande pessoa ali, a lei de Deus fazendo-a girar. A mesma lei de Deus, ele apenas falou e existiu. Ele é um criador, ele cria, vem? E esta é a razão pela qual o mundo foi feito sem reticência. Então vamos voltar aqui um pouquinho onde nós estávamos, né? Parágrafo 33. Então, se você tem uma sombra de Deus em você, apenas um pontinho de Deus, então você possui todo o poder. Você tem poder suficiente em você para controlar, ou melhor, para construir um mundo e sair e viver nele. Mas, naturalmente, aquele poder é controlado pela fé. Se não fosse, todos nós teríamos um mundo lá fora, vivendo nele. Mas se você é um filho de Deus, ou uma filha de Deus, você tem o poder de Deus em você. Amém. Agora, Deus é onisciente. Ele é conhecedor de todas as coisas. Se ele, digamos assim, concedesse esse poder para nós agora, o que você faria? O que eu faria? O que nós faríamos? Mas é para lá que nós estamos indo. E esse poder vai chegar. O profeta fala do poder da palavra falada, e esse poder está na igreja. Um irmão vai chegar na lavoura de outro irmão e vai cumprimentá-lo, dizendo: ô irmão, como é que você está? Tudo bem? Ô irmão, tudo bem, graças a Deus. Estou precisando de um pouquinho de chuva. E você vai dizer: eu te dou a chuva, e a chuva estará ali. Ô irmãos, eu imagino, eu fico desejoso para chegar logo nesses 30 dias, não menos de 30, não mais que 40 e não menos de 30.
Meu Deus. Então o profeta continua nos dizendo: vamos tomar, por exemplo, todos nós diríamos, todos nós, uma vez mentimos, roubamos, praguejamos, juramos e fizemos tudo o que é errado. Todos nós, uma vez, estávamos nesta condição. Fizemos tudo o que é errado. Bom, um dia, quando aceitamos a Cristo, o que ele fez? Ele abriu tão logo que o aceitamos. Isto é da fé, exatamente como Paulo disse aos romanos, para crer. Exatamente o que Jó fez, creu, hein? E tão logo que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, imediatamente recebemos fé suficiente até que nos afastamos daquelas coisas, da mentira, do roubo, de trapacear e etc, etc. Logo que aceitamos a Cristo. Quem sabe aquilo não foi durável na vida de muita gente, mas pelo menos um pouquinho disto, você que aceitou a Jesus gostoso, como dizia nosso irmão assembleano, quando você aceitou Jesus gostoso, você teve uma mudança na sua vida. Você teve uma mudança no seu pensamento, uma transformação. O profeta disse: paramos com aquilo. Agora, por quê? Porque cremos que nós somos salvos. Então, hoje nós cavalgamos acima do pecado que costumávamos cometer. Nos foi concedido aquela porçãozinha de fé. Por quê? Porque nós cremos que estamos salvos. Não é isso correto? Nós cremos aqui que estamos salvos. Então, cavalgamos acima daquilo, porque cremos que somos salvos. Amém. Agora, ele diz assim: com aquele pouquinho de Deus que você recebeu, que você alcançou, quando você disse: sim, Senhor Jesus, eu sou um pecador, eu não sou digno de teu amor, mas tu realmente me amaste e então eu te aceitei como meu Salvador. Veja, quando você fez aquela decisão, quando você tomou aquela atitude, não é? O profeta está dizendo essas palavras. Quando tu realmente, melhor dizendo, mas tu realmente me amaste e então eu te aceitei como meu Salvador. Imediatamente você sai dali, o que é isto? Imediatamente você sai dali, se sai daquela condição que você se encontrava. Então o profeta pergunta: o que é isto? Você para com sua mentira, você para de trapacear, você para de roubar, você para de fazer coisas que você não deve fazer. Por quê? Porque você crê que você é um cristão. Porque você crê que é um cristão, ele repete. Você se levantou daquilo, você está em um outro nível agora. Amém. Então, se você está doente e precisa de uma cura, você apenas creia nisto. O profeta diz: você precisa liberar a sua fé. Deus só pode te usar o tanto que você o permite usá-lo. Precisamos liberar a nossa fé. Se você está doente, aqui está a cura. Você apenas creia nisso. Agora, você não pode crer nisto por si mesmo. Tal como quando você
se converteu a Cristo. Aquela decisão que você tomou. Eu tive uma experiência tremenda. Eu não esperava aquilo, francamente, mas ao ouvir aqueles hinos, aquela bandinha de música, tocando lá no meio daquela invernada, e pensa que o pregador pregou uma mensagem assim, de comover, compreende, né? Não, o pregador simplesmente disse, olha, o coração do homem que não tem Deus é como esse terreiro aqui, ó, que está cheio de estrume de cabrito. Mas quando o pregador fez o apelo, eu levantei os 2 braços. Fui lá para frente e aceitei Jesus gostoso. E depois que foram embora, já joguei o paeiro fora, né? Joguei fumo, joguei tudo fora. Parecia que eu estava andando no ar, né? Que coisa gostosa. Então, amados irmãos, eu imagino que a fé para receber uma cura tem que chegar nesse ponto. Tem que chegar nessa posição. O profeta disse, você não pode receber... vou voltar aqui. Você apenas creia nisso. Agora, você não pode crer nisso por si mesmo. Algo tem que acontecer com você, exatamente como a sua conversão. Isso tem que acontecer. Amém. Bom, ele diz, quando você é convertido a Cristo, com amor por Cristo, então você acumula fé em Cristo, como você faria com sua esposa ou com seu marido. Você acumula fé, que você andará naquela fé. Eu não sei, ou melhor, eu sei, você apenas algo a seu respeito. Você apenas tem algo que te ancora ali. Vê você? Bem, é deste mesmo modo que é com Cristo. E o que Cristo diz, você crê naquilo. E você permanece correto com aquilo. Esta é a maneira. Isto apenas te eleva bem acima disto. E Deus faz isto acontecer e cumpre a sua promessa. Amém. O problema é que muitas vezes nós cometemos um deslize, não é? E fazemos coisas que sabemos que não deveríamos fazer, sabemos que não deveria falar, praticar aquilo, e depois a gente fica envergonhado de si mesmo. Naquele momento de fazer as coisas que não deveria ser feita, aí você pensa que Deus está tão longe, tem ninguém vendo, Deus não está presente. Mas depois algo, você cai em si e fala, o que foi que eu fiz, não é? Então, amados, existe uma maneira. O arrependimento e a confissão endireitam as coisas diante de Deus. Por isso Tiago diz, confessai vossas culpas uns aos outros, e oreis uns pelos outros, para que sareis. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Então, precisamos arrepender quando erramos diante desse Deus que conhece até mesmo os nossos pensamentos. Devemos arrepender e pedir a Ele perdão. Vamos meditar nisso aqui para nós orarmos. Mas apenas recorde, quando você crê nele, você tem fé nele. E você confia nele. Amém. E você ama-o. Você não quer fazer nada que possa contrariá-lo. Não é? Como Paulo disse, não extingais o Espírito, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual está selado, não é? Para o dia da redenção. Então, o irmão Branham está dizendo, quando você crê nele, você tem fé nele, você confia nele.
não tente se esforçar para fazê-lo. Apenas permaneça com ele e pondere. Ser paciente com Deus. Não deixar a sua fé se desvanecer. Mas também você não pode ser exigente. Dizer, não, olha, eu orei a Deus ontem à noite, ele não me respondeu, não curou, não fez o que eu pedi, e aí se deixa a sua fé ir para baixo. Então o irmão Brando diz, não tente se esforçar para fazê-lo, apenas permaneça com ele e pondere. Ele dá-nos um exemplo, dizendo, se eu fosse até o irmão Elche aqui, para pedir emprestado $1.000, eu acho que eu não poderia conseguir, porque talvez ele não tenha. Mas se ele tivesse, eu poderia obter. Agora eu chegaria e tentaria expor a situação. Se eu chegasse e dissesse, Elche, me arruma 1.000. Esta não é a forma de fazê-lo. Esta não é a forma para pedir a Deus. Se não é a forma para pedir um dinheiro emprestado para um amigo, não é? Também não é a forma de chegar e pedir as coisas para Deus. Eu me aproximaria dele, eu diria para ele, irmão Elche, eu poderia falar contigo por alguns minutos? E ia até lá, até um canto, e me assentaria, e eu diria, irmão Elche, a primeira coisa que quero te perguntar, você tem $1.000 que pudesse me arrumar? Bem, se ele, nós somos amigos, ou se ele estivesse me pedindo, ou eu a ele, ou um de vocês, irmãos, isto seria o mesmo. Nós diríamos, sim, você é meu amigo, eu não tenho boas condições, mas eu vou te arrumar isto. Eu vou dar um jeitinho. Agora aqui está o porquê, irmão Elche, o porquê que eu quero. E eu me exporia e lhe mostraria. Eu diria, irmão Elche, estou aqui em uma reunião, sou absolutamente contra isto. Eu tenho que deixar a cidade e estou com uma dívida de $1.000. E eu simplesmente tenho que conseguir o dinheiro de algum lugar. Agora o Senhor colocou no meu coração que eu viesse até você. E eu explicaria para ele. Agora, de uma outra reunião que tive em um determinado lugar, eu tenho $1.000 que vão chegar, que será daqui a uns 3 meses, e eu poderei te pagar. Eu te pagarei os juros disso, se você quiser. E apenas exporia isto e lhe explicaria a razão. Eu não quero sair da cidade, irmão Elche, assim. Será algo ruim para o meu nome se eu o fizer. E então eles vão dizer, ele não passa de um trapaceiro e rouba. Ele saiu da cidade devendo dinheiro. Vem o que eu quero dizer? Eu lhe explicaria isso e me assentaria com o irmão e discutiria o assunto. Bem, eu creio que se eu fizesse isso, você gostando de mim como você gosta, como amigo, não é? Como você gosta de Deus e Deus gosta de você, ai de nós se Deus não gostasse de nós, não é? Se eu fizesse isso e você gostando de mim como você gosta, você faria qualquer coisa. Você colocaria um carro no penhor ou venderia algo da casa para conseguir o dinheiro. Agora veja, você faria isto. Qualquer um de vocês faria e eu faria também por você. Mas isto seria a coisa correta a fazer. É vir, se assentar
e conversar com o outro, te fazer saber, vê você? Expressar nossos sentimentos um para com o outro. Você é meu amigo e por essa razão eu vim até você. Agora, esta é a mesma maneira que é com Cristo. Esta é a mesma maneira que é com Deus. Tu és o meu Senhor e eu estou doente. O médico diz que não pode fazer nada por mim, mas eu sei que tu podes, porque tu és o meu Senhor. E eu apenas fale assim com ele, até você sentir então que você recebe isto. Esta é a sua fé. Fé é a substância das coisas que se espera e a evidência das coisas que não se veem. Amém. Hebreus capítulo 4, verso 14, está escrito: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém.